amigos, vamos continuar aqui com o nosso estudo agora com raiz quadrada de números racionais. A minha dica, gente, é transformar em fração, tá? Sempre que tiver decimais. Tá aqui, ó, um exemplo de decimal. Como que seria essa transformação em fração, né? Nós sabemos que para andarmos duas casas decimais para a direita, temos que multiplicar por um múltiplo de 10 que tem a quantidade de zeros igual à quantidade de casas que nós queremos que corra. Logo, 1 sobre 44 sobre 1. Tem um invisível aqui embaixo. Tenho que pegar uma fração equivalente que elimine aqui essa vírgula, né? Para eliminar a vírgula, tem que estar aqui no final do último número. Logo, nós temos que multiplicar, né? Para dar 144, primeiro nós temos que multiplicar aqui por 100. Né? 2 zeros, porque nós temos que correr duas casas decimais, ou seja, passar dois números. Então, multiplicando por 100, a vírgula vai ficar aqui, ó, ela vai passar um número e 2, ela vai ficar aqui atrás. Ficaria assim, né? E aqui agora, nós, já que transformamos, né, colocamos aqui dentro raiz de 144 dividido por 100. Aqui, ó, nós já sabemos que a raiz de 144 e a raiz de 100 existe. Não vamos simplificar, nós aplicamos logo a raiz, porque nós já sabemos. Então, a raiz de 144 sobre a raiz de 100. Ou seja, nós podemos então aplicar a raiz em cada parte da fração, no numerador e no denominador, tá? A propriedade aí da fração. Isso aqui dá quanto? 12 sobre 10. Se eu simplificar aqui, porque o 12 e o 10 é par, simplificar por 2, o que agora é o contrário da nossa equivalência, que é a divisão, né? Nós temos que simplificar. Dá 6/5. Legal? Ok. Vamos agora para a nossa questãozinha de número 2. Ah, professor, agora não é mais decimal, é fração. Ótimo, melhor para a gente, né? Não precisamos transformar. Qual é a dica que eu dou? A mesma dica que eu dei aqui em cima. Você já sabe a raiz de 16 e você já sabe a raiz de 49. Aplica a raiz em cada um. Utilizamos a propriedade da raiz, que é a raiz da divisão, é a divisão das duas raízes. Né? Uma raiz só da divisão, numa fração, você pode aplicar em cada parte aí a sua raiz. E depois efetuar a sua continha, que tá tudo certo. Professor, e agora tem um sinal negativo. O sinal negativo não está dentro da raiz. Né? Então, basta realizarmos também o mesmo procedimento, ó, já que já está em fração. Eu sei quanto é a raiz de 9 e a raiz de 25. Não dá para simplificar aqui. Eu aplico, ó, deixo menos para fora e aplico a raiz em cada partezinha, tanto no numerador quanto no denominador separado. Mantenho o meu menos do lado de fora, que dá 3 aqui em cima e embaixo dá 5. Certo? Prontinho. Professor, e quando for agora o menos dentro da raiz, né? Nós vamos dizer que não tem uma solução isso aqui, tá certo? Eu vou colocar um símbolo aqui de não existe, mas tomar cuidado, tá, gente? Porque raiz quadrada de número negativo não dá, então não adianta nem a gente calcular isso aqui. Agora sim, ó, o menos estão do lado de fora, a raiz tem um número positivo dentro dela, mas é decimal. Então o que a gente tem que fazer? Transformar para fração para ficar melhor para a gente. Né? Então aqui eu tenho 2,25 dividido por 1. Para transformar de novo aí para um número sem a vírgula, né, que fica bem mais fácil. Só não tem dois números aqui após a vírgula, então tem que ser um múltiplo de 10 que tenha dois zeros atrás da vírgula. Atrás da vírgula não, atrás do 1, desculpem.
Então vai ficar 2,25 com a vírgula no final, que eu já posso sumir com ela, deixar ela invisível. 1 vezes 100 dá 100. Colocando dentro da minha raiz, ficará a raiz de 225 sobre 100. Agora ficou fácil para a gente fazer. Porque agora eu sei que vai dar menos raiz de 225, que eu já sei quem é, sobre a raiz de 100, que eu também sei quem é. Isso aqui vai dar menos 15 dividido por 100. Opa, por 10, né? Porque a raiz de 10, a raiz de 100 é 10. Simplificando aqui, ó, vou simplificar aqui. Simplificar por um número que dê para dividir em cima e embaixo aqui. Por 5 dá menos 3 sobre 2, tá certo? Ah, legal, né? Massa. E aqui, professor? Nesse próximo exemplo aqui, eu não tenho como saber quem é a raiz de 800, quem é a raiz de 50, eu não sei quem é. Mas observem que dá para a gente simplificar ainda mais, mas de um jeito que dê para a gente fazer. Por exemplo, se a gente simplificar por 10, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Raiz de 80 sobre 5, se eu simplificar por 10, né? Olha só, vou fazer isso. Simplificar por 10, ou seja, dividir por 10 em cima e embaixo. Vai ficar raiz de 80 sobre 5. Raiz em tudo. E 80 dividido por 5 vai dar a raiz de... Aí você faz. 80 dividido por 5. Vai dar o que? 1, 3, 0, 6, 16. E a raiz de 16 dá quanto? Dá 4. Ok, ó. Vocês não aplicaram essa mesma regra, né? A raiz da divisão é a divisão de duas raízes, tanto a de cima quanto a de baixo. Não, vocês não fizeram isso. Agora a gente fez o que? A gente simplificou. Por quê? Porque se a gente aplicar a raiz aqui, raiz de 800, a gente não sabe quem é. Raiz de 50 também não dá. Então a gente tem que simplificar a nossa fração por obrigação. Isso aqui é obrigatório, tá? Quando não der para a gente fazer isso aqui, ó, separar em duas que a gente conhece, tem que simplificar para fazer com que chegue num número que dê para a gente conhecer e achar a nossa raiz. Uma outra forma de fazer isso seria então simplificando por 2. Observe, se a gente simplificar aqui por 2, já que os dois números são pares, nós vamos ter a raiz de 400 sobre 25. Olha só, aqui a gente pode aplicar essa propriedade, ó, já que dá raiz de 400 dividido por raiz de 25, que dá 20 sobre 5, que dá 4. 20 dividido por 5 é 4. Se a gente continuasse simplificando aqui, ia dar aqui raiz de 8. Se a gente simplificasse aqui, ó, 400 dividido por 25. Não, ia dar 8 não, ia dar 16 também, né? 16. Ia dar 4 do mesmo jeito. Não, é isso mesmo. Ia dar 4 do mesmo jeito. Porque ia dar 16 se a gente dividisse aqui 400 por 25. Certo? Então, gente, quando não der para a gente encontrar diretamente o valor, como a gente fez aqui, ó. Ah, esse aqui eu já sei qual é a raiz de 9 é 3. Raiz de 25 é 5. Quando não dá, ó. Quando tiver um número muito grande, raiz de 800, algo assim, a gente tem que simplificar, tá? É a fraçãozinha que está dentro da nossa raiz para encontrar uma coisinha mais simples, né? E aí, ó, chegando num valor que nós conhecemos, encontrando a nossa resposta, tá certo? Aplicando ou a nossa propriedade de transformar uma raiz única em uma raiz, ou duas raízes, né? Ou saindo de duas raízes para uma raiz única e assim podendo efetuar a nossa radiciação, certo? Nossa operação de radiciação. Fica aí, deixa eu dividir aqui para organizar isso aqui. Fica aí a nossa
a nossa aula de radiciação. O nosso conteúdo hoje foi um conteúdo complementar, né? Para o conteúdo de radiciação que a gente já conhece, só que agora é com racionais, envolvendo frações exatas, envolvendo números decimais, né? E que a nossa dica sempre será essa aqui, para facilitar nossos cálculos sempre, tá certo? Tá certo então? Até mais. Eu vou passar atividade no livro também, tá bom? Para a gente treinar bastante, porque isso aqui nós vamos utilizar bastante, isso aqui também, tanto a equivalência quanto a simplificação de frações. Até a próxima.